Boa noite, queridos ouvintes, ou boa tarde ou bom dia, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Eu quero dizer a vocês que é a quarta vez que estou gravando, e no vídeo anterior eu falei um pouco sobre os dons de língua, os dons das línguas estranhas. E hoje o título da mensagem é o seguinte: desvendando o mistério das línguas estranhas. Porque, irmãos e ouvintes, nós vemos muito por aí pessoas pregando sobre línguas estranhas. Mas hoje nós vamos descobrir através da palavra de Deus. Porque a mensagem que eu prego para vocês é o seguinte: é o ramo que sai do verdadeiro tronco dá bons frutos. Mas os ramos que saem do tronco, que não é de Cristo, vai dar o quê? Maus frutos, que é a ramificação. Onde está o tronco? A Igreja Apostólica Romana. Suas ramificações, igrejas pentecostais, neopentecostais e até mesmo igrejas tradicionais. Então, nem todas as igrejas tradicionais falam em línguas, mas a maioria das igrejas pentecostais falam em línguas estranhas, só que estão completamente errados, e eu vou provar a vocês dentro da palavra de Deus, ok? Então vamos ver o seguinte: o que significa línguas estranhas? As pessoas pregam que no tempo do Pentecoste, quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu vou subir ao Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo como Consolador, e vocês receberão poder. E isso aconteceu, no Pentecoste. Mas não quer dizer que a palavra Pentecoste, muitas pessoas fundam igreja por aí dizendo que são igrejas pentecostais, que quer dizer Pentecoste, mas não tem nada a ver com esse Pentecoste que eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, quem era Pedro? Pescador. Quem era André, o irmão de Pedro? Pescador. João, irmão de Tiago, o autor do Evangelho de João, pescador. Então, irmãos e amigos, para resumir, eram o quê? Pessoas que não tinham letras, não tinham o quê? Conhecimento, iletrados, sem teologia, sem filosofia, não tinha nada disso. Então Jesus passou e chamou, e eles o seguiram. Então, o que é que tem a ver isso com o dom de línguas? Eu vou dizer a vocês o seguinte: Pedro fez um sermão, como todos vocês sabem, e naquele sermão foi batizado quase 3.000 pessoas. Pedro tinha faculdade? Não. Pedro tinha teologia? Não. Pedro tinha o quê? O dom do Espírito Santo. Mas vamos chegar lá na hora do dom de língua, tá ok? Digamos o seguinte: um exemplo, o nome de Pedro, em português, Pedro. E aí Pedro ia fazer um sermão aqui no Brasil, se fosse na época dele, hoje, no século XXI, ele ia se apresentar como Pedro. Em latim, Petrus. Em hebraico, Petrus. Em inglês, Peter. Então Pedro, para se apresentar nos Estados Unidos, no sermão dele, ele ia dizer o quê? Meu nome é Peter. No Brasil, meu nome é Pedro. Está entendendo o que significa o dom de língua? Presta atenção.
Então, como ele não tinha um estudo aprofundado na teologia, como Paulo, que é na realidade, a teologia, a filosofia de Paulo, quando ele se converteu, não valeu absolutamente nada. Foi uma teologia romana. E ele perseguiu os cristãos. Mas quando ele se converteu, ele passou a ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Então, o que é realmente o dom de língua? Eu vou ler aqui para vocês, no livro de Atos, capítulo 1, e o versículo 12. Diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, os apóstolos estavam vindo do evangelismo, digamos assim, de pregar nos sábados, aos sábados. A Bíblia foi bem clara a dizer. Vocês estão entendendo que na mensagem passada eu preguei sobre o sábado? E ali diz que se reuniram em oração, eles, as mulheres e os irmãos de Jesus. E aí no capítulo 2 de Atos, continuando a leitura, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí o capítulo, versículo 4 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aí muitas pessoas pegam esse capítulo, esse versículo do livro de Atos, corre para Coríntios e diz que é o dom de língua. Que dom de língua é esse que nós vamos entender agora? Aí você vê que o Espírito Santo de Deus, para esses homens receberem o Espírito Santo de Deus, eles reuniam e oravam bastante para receber o Espírito Santo de Deus. E receberam. A chuva seródia, se encheram do Espírito Santo e começaram a falar línguas. Mas que tipo de línguas? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ouvintes, nesse momento, que às vezes vocês podem pensar que eu sou crítico, mas eu estou falando a palavra de Deus, a verdade, para você ver a ramificação do tronco que dá mau fruto. O que acontece? O Espírito Santo de Deus é confusão? Não. Aí você vê essas igrejas e todo mundo fala em língua. Chega numa igreja e labachada, não sei o que, dá uma caixada de fósforo, eu estou cheio do Espírito Santo, é um reteté, é não sei o que, é dizendo desce fogo Jesus, queima Jesus, é algo estranho. Os discípulos não faziam, os apóstolos não faziam isso não. E o que é que eles então, irmão, que eles faziam? Qual era realmente o dom de língua que eles receberam naquele momento do Pentecostes? Olha que Pedro era iletrado, Pedro não tinha estudo nenhum. Pescador, como João, e como eu disse a vocês, outros e outros. Então não deu tempo ele se formar e fazer teologia, ou estudar outros idiomas, para falar para aquele povo. Tinha que realmente ter o dom do Espírito Santo naquele momento. Agora, qual era o dom de língua que eles receberam? Vamos ver agora no capítulo 2, versículo 5 e diante. Ora, estava habitando em Jerusalém
judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, quando eles estavam pregando, vinham homens, mulheres. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 5, de todas as nações debaixo do céu. Digamos o quê? Que Pedro estava pregando nos Estados Unidos. E aí iam os brasileiros, os africanos, um angolano, e o mundo todo, os países naquela época, se reuniam aquela multidão ali de pessoas que iam ouvir a palavra de Deus, e Pedro tinha que pregar. Aí continuando aqui no versículo 6, quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que acontece? Como Pedro pregava, eu estou citando aqui só Pedro no caso, mas os outros também pregavam, está entendendo? Então o que acontecia? Eles ouviam na sua própria língua. Isso quer dizer, Pedro estivesse falando hebraico, por exemplo, aí toda aquela nação da redondeza dos outros países, daquele povo que estava ali reunido, ouvia na sua própria língua materna. Você está entendendo qual é o dom de língua? E aqui nos diz o seguinte, no 7, versículo 7. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então eles não eram galileus? O povo disse, eles não eram galileus, eles não são galileus, e nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna. E irmãos, amigos e ouvintes, esse é o dom de língua. Mas lá em Coríntios fala que o dom de língua tem que ter um intérprete para interpretar a línguas estranhas. O que é ser um intérprete? Hoje, no século XXI, qual nós vivemos, vem um pastor do tronco, uma ramificação da parte de Deus, do Espírito Santo. Ele sai da China, dos Estados Unidos, vem para o Brasil, e aí ele começa a pregar. O que acontece? Tem um intérprete que já estudou o idioma daquele pastor e começa a interpretar. E a igreja toda entende. Certo? Mas hoje é diferente. Essas igrejas pentecostais falam em línguas estranhas, ele fala línguas que nem mesmo a igreja entende o que eles estão falando, nem o público, ninguém entende. Outra coisa, ninguém interpreta. E se alguém estiver interpretando, como eu já vi aí no YouTube, não acredite não, ouvintes. São invenção. Eu conheço protestantes, pessoas boas, sinceras, que dizem, olha, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo, e eu não faço nada na minha igreja, porque o meu pastor disse que eu não fui batizado com o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas estranhas. Esse negócio de línguas estranhas é coisa estranha. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Nenhum dos discípulos falou em língua estranha, como diz vocês. Jesus não falava línguas estranhas. Maria não falava línguas estranhas. Os profetas não falavam línguas estranhas. Então isso, irmãos, é uma invenção, uma maneira de como interpretar a palavra de Deus. Eu vou contar uma historiazinha aqui muito importante e bonita, porque o verdadeiro cristão, ele tem que saber rir de uma boa piada.
estou aqui para menosprezar ninguém, e nem é algo pessoal, é algo doutrinário, bíblico. Mas eu vou contar uma historiazinha. Um certo pastor pentecostal, ele reunia os seus obreiros, ensinava eles a falar em línguas. Olha, é assim, lá na Baixá. Aí quando eu quiser ensinar vocês, eu vou marcar o horário, porque a igreja pentecostal tem delas que é igual farmácia de plantão, é 24 horas aberta, dizendo que está curando o povo, mas é para receber dízimo e oferta, viu? Entenda isso. Então o que acontece? Aí ele pregava do jeito que ele queria, falava línguas. Quando ele errava um capítulo, um versículo bíblico, ele começava a falar em línguas estrangeiras para tapear ali para o povo. É o que bem a gente vê aí nas igrejas. E aí ele disse aos obreiros: olha, eu vou falar o seguinte, lá na Baixada. Aí quando der 9 horas, você já sabe o que eu estou dizendo. É lá embaixo, lá na Baixa, que nós vamos nos encontrar para ensinar vocês a falar em línguas. Está entendendo, irmão? Que enrolação terrível. Só que os discípulos não faziam isso. Os apóstolos não faziam isso. Eles pregavam o idioma de vários países. E as pessoas entendiam como se fosse a sua própria língua. E aqui diz no versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elemitas, naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pafília, do Egito, das regiões de Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem. Olha de onde tinha tanta gente ouvindo Pedro pregar. Tinha teologia nenhuma. Ele não ia falar essas línguas estranhas porque o povo não ia entender o que era que estava dizendo. Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio, muito inteligente, cheio do Espírito Santo também. E na igreja de Corinto estava tendo um problema muito sério a respeito de línguas estranhas. E aí Paulo pensou, como é que eu vou resolver esse problema? Porque os irmãos estavam achando o seguinte, entendendo que as línguas estranhas, cheio de fogo do Espírito Santo, era falar essas línguas. Eles começavam a inventar, como inventam hoje. E a igreja estava contaminada. Aí Paulo mandou uma carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, explicando, irmãos, se você profetizar, é melhor do que falar em línguas, porque não edifica a igreja, vai edificar você mesmo. Mas Paulo estava ali, tapeando, porque Paulo só me fez de touro para com os touros, de fraco para com os fracos. E aí Paulo não podia chegar de vez e bater de testa, porque podia, dividir a igreja e o pessoal sair da igreja. Mas Paulo usou a sua técnica para mostrar a verdade. Aí Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, de certo que a língua não constitui um sinal para os crentes, mas para os infiéis. E a profecia não constitui um sinal para os infiéis, mas para os crentes. Então Paulo estava pregando que nós temos que pregar o quê? As profecias. E aí a igreja de Corinto parou de falar essas línguas estranhas. E o mais importante que eu quero dizer a você é o seguinte, temos 7.111 línguas vivas ao redor do mundo.
E aí eu digo você, pentecostal, cheio do Espírito Santo, que fala línguas estranhas. Isso não edifica ninguém, não existe essa língua estranha que você está dizendo. Isso é uma maneira de interpretar. Se você chegar para pregar numa conferência que vai várias pessoas de outros países, você tem que ter um intérprete. Porque você é um brasileiro, você vai falar o português. A não ser que você tenha estudado outro idioma. Mas se você não estudou, só sabe português, você vai ter que levar alguém para interpretar, para que aquelas pessoas daquele outro país venham entender o que realmente você está pregando. Mas se você chega lá, não sei o que, não sei o que, ninguém vai entender, você não está edificando nem a você mesmo. E não adianta você dizer que é língua de anjos, que não é. A Bíblia diz: examinar quando vem o Espírito. Então tenha cuidado quando você diz que é cheio do Espírito Santo e que está falando línguas estranhas. Porque isso não é bíblico, não. Vai estudar direitinho a palavra de Deus e você vê que pessoas sinceras, não dizendo que você talvez se fale em língua, ou pastor, ou irmão da igreja. Não é coisa pessoal, não, estou falando de doutrina. O sincero mesmo, que não gosta de zoada, não gosta de barulho, ele nunca vai falar essas línguas, porque ele não tem coragem de inventar. E essas línguas estranhas, tenha certeza, como diz a Bíblia, é coisa de sua mente, de sua cabeça e coisa inventada. Coisa de esquizofrênico. Tenha cuidado. E aqui para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, capítulo 2, versículo 11, continuando para terminar. Tanto judeu, enfim, o 12, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. E é aqui que os pentecostais pegam. Esse último aqui. Porque as pessoas diziam: oh, eles estão embriagados? Por quê? Eles achavam que eles estavam embriagados? Porque eram pessoas iletradas, não tinha letra, não tinha teologia, não falavam outros idiomas. E eles conheciam Pedro, conheciam André, conheciam João. E que homem inteligente é esse que está falando aqui? Nós estamos entendendo da nossa própria língua, de nosso país. E esses homens não estudaram, será que eles estão embriagados? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora, embriagado é quando você chega na sua igreja e começa a fazer um reteté e começa a falar em línguas que ninguém entende. Estão por aí ungindo até calcinha. Imagine que escândalo para a obra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, pastor. De você, obreiro. Você, pentecostal, que anda falando línguas estranhas, enganando a sua igreja, profetizando algo que não acontece. Profecia é o que está aqui dentro, é pregar a palavra de Deus. Não é inventar coisa de igreja, como você vê por aí nesse YouTube, milhões de seguidores, pessoas dizendo lá que estava no crime, que saiu do crime, que não sei o que está cheio do Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas que ninguém entende, e ainda dá a boca e diz: eu vou dar uma profetada hoje. Eu ouvi muitos dizendo: olha, Bolsonaro é quem vai ganhar, que Deus mandou eu dizer. Lula ganhou. Para de mentir. Aprende a pregar a palavra de Deus. Outros dizem o seguinte: olha, irmão, você vai descer a sepultura. Para de mentir. Você diz: olha, irmão,
daqui um ano eu vou profetizar que você vai enricar. Para de mentir. Que isso não leva você para o céu. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você está vendo aqui os evangelhos, como o evangelho de João, a história de Pedro, desses homens que ganhavam muitas almas para Jesus, sem precisar estar falando essas línguas estranhas, porque não edifica ninguém, nem a igreja, nem mesmo você, porque nem você sabe o que está falando. Tenha cuidado, examine lá o Coríntios, 1 Coríntios todinho, 2 Coríntios, vai lá para Atos, examina se está mandando você falar línguas estranhas. Outra coisa, toda igreja é uma contra a outra, e todas elas falam línguas estranhas, a maioria delas. E que espírito de confusão é esse? Espírito de Babilônia, espírito de confusão, ramificação do tronco da Igreja Apostólica Católica Romana. É o pentecostal, neopentecostal e a maioria das tradicional. Tenha cuidado, procure a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Aqui não é algo pessoal para ofender você pessoalmente, mas é algo espiritual. Abre o olho, acorda, ora, busque que Deus vai te dar sabedoria, como Deus deu a Pedro, a Paulo, a João e aos demais apóstolos, aos seus discípulos. E aí sim você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas para com essas bobeiras, que isso não te leva a canto algum, a não ser escandalizar a obra de Deus. E no próximo vídeo eu vou pregar sobre o dom de profecia, o que realmente é a profecia. A profecia é o que está aqui na palavra de Deus. Não é você adivinhar CPF, identidade, cor de calcinha, cor de cueca. Isso é coisa de Satanás. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Se você gostou, compartilhe, deixe o joinha. Estamos aí na guerra e estamos aí na luta. Tenha um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Examine as Escrituras e faça como o Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para não participar dos seus flagelos, com tanta mentira e tanta heresia que nós vemos nessas pregações aí no YouTube. Valeu? Tchau!